E aí, turma, sejam bem-vindos à Animanga House, eu sou o Juan, seu apresentador, e hoje é dia de indicação. E hoje é dia de indicação de coisa clichê. Não é exatamente isso, porque isso é um clichê bom, mas você viu no título, eu vou indicar mangá chinês ou manhwa. Entenda-se como você quiser. Se você está acostumado com esse tipo de leitura clichê de história chinesa, de cultivação e aquelas abobrinhas, aquela coisa farofenta que é mal desenhado às vezes ou mal quadrinizado às vezes e que tem uma história super comum do ponto de vista de tudo muito parecido, é aqui que você encontra mais duas histórias para você ler, porque eu sou vamos dizer, um pouco hipócrita, não sei dizer se essa é a palavra certa, mas no vídeo anterior eu critiquei alguns furos de roteiro de Naruto, né? Ou o que eu acho que seja o maior furo de roteiro. Vai estar em cima nos cards. Mas no próximo vídeo eu já estou indicando duas obras farofentas, cheias de coisas clichês e que talvez você não goste ou que talvez você vá ler os 3 primeiros capítulos e falar que porcaria é essa que eu estou lendo. Mas eu gosto dessas coisas. Eu gosto de coisa muito bem feita. Eu muitas vezes gosto dessas coisas que dá raiva. É porque essas coisas que dão raiva da China, elas seguem uma fórmula muito interessante que eu gosto bastante, que é essa coisa de nível de o cara que sai lá de baixo e vai ficando super fodão e vai batendo em um monte de gente. Coisa que no Japão não tem muito. O Japão é mais variado esse tipo de história, né? Mas você vai encontrar um monte de coisa, histórias chinesas desse tipo, Tales of Demons and Gods é isso, Star Martial Artist também é isso, só que são umas coisas muito melhor feitas. Mas aqui eu vou indicar mais duas farofas, e talvez essas um pouco menos badaladas, assim, que talvez se você começar a ler você vai se perguntar por que eu tô lendo isso e por que eu tô indicando isso. Mas vamos lá, é que é coisa que eu leio que eu quero que as pessoas leiam. E por isso que eu indico. Mesmo que seja bom, mesmo que seja ruim, talvez você pode não gostar, você pode gostar depois de ler. Isso vai do caso. Mas assim, essas coisas são leituras rápidas, os capítulos são curtos, então é uma leitura muito rápida e muito simplista das histórias. Então você consegue ler 10 capítulos em pouco tempo, em 5 minutos. Talvez nem isso, mas você consegue. Se você parar para ler, você vai conseguir ler. Mas como todas as outras indicações desse canal, é tudo leitura em inglês, tá? Eu não faço ideia se existe essas histórias traduzidas já em português, mas eu vou estar indicando aqui as leituras deles em inglês. A primeira que eu vou estar indicando aqui é Master of Legendary Realms, ou Realms, ou Reinos, ou sei lá, não sei a tradução de português para Realms, mas Realms, não sei nem como se pronuncia, mas tá aí, tá escrito, tá aí, na tela, tá aí embaixo. Então, do que se trata essa história? É basicamente nosso protagonista, ele basicamente é um órfão que foi adotado por um mestre de uma grande seita de artes marciais, uma das seitas mais poderosas, se não a mais poderosa, e que é uma seita muito secreta, muito fica às sombras, fica só observando o que acontece no mundo exterior. Só que o nosso protagonista tem um passado e ele quer vingança sobre o passado da história dele. O mestre dele, quem adotou ele, o senhor daquela seita, ele adota o nosso protagonista sabendo da história desse menino. Então ele treina, ele sabe que aquele menino tem essa sede de vingança dentro dele. E esse mestre, ele vai para um lugar superior, ele vai para o nível espiritual da vida, ou seja, eu não sei se ele morre ou se ele só parte de tão poderoso, ele parte para outro nível de vida, né? Nesse caso, ele deixa o nosso protagonista como mestre daquela seita, e ele nem é poderoso o suficiente para ser mestre daquela seita, mas todos ao redor entendem ele como mestre da seita porque o antigo mestre, o ancião, aceitou ele como mestre da seita. E ele, como mestre agora, ele vai conseguir colocar em prática o seu plano de vingança. E o seu plano de vingança consiste em acabar com o atual reino, com as pessoas ao redor daquele reino. E ele se infiltra dentro de uma família muito poderosa, muito nobre, se passando por um membro que existia naquela família.
E esse membro era muito igual, muito parecido com ele, quase como se eles fossem gêmeos. Só que esse membro dessa família, o negócio tá ficando complicado mesmo, tá? Esse membro dessa família, ele não é realmente um membro dessa família. Ele foi criado por essa família nobre, mas originalmente ele é um príncipe do reino. Então o nosso protagonista toma o lugar desse príncipe criado pela família nobre. Então ele tem um background poderoso o suficiente agora para ir atrás da sua vingança. E o que acontece aqui é que é aquela baboseira de cultivação, de aumentar nível e babá, e pessoas de nível muito poderoso. Só que o nosso protagonista, ele é meticuloso, ele é, quando é pra ser mal, ele pensa muito, ele é estratégico, ele é frio, ele é calculista, mas ele ainda tem sua personalidade, ele ainda arranja tempo pra ficar de gracinha com as meninas daquela família nobre que ele acabou de entrar substituindo o príncipe. Então é uma história que não é das piores, é uma história bastante interessante. Tem muita história ruim das chinesas, eu costumo indicar as que eu acho melhores. Essa é uma das que eu acho melhores. O porém aqui é que quem está fazendo a tradução, em vez de deixar os nomes originais, eles estão fazendo uma tradução colocando os nomes ocidentais nos personagens. Então a personagem chinesa com o nome de Elizabeth, a família nobre com o nome de Windsor. Para quem não sabe, Windsor é a família real da Inglaterra. Então Bolton, Elizabeth, Lily. Então é os nomes assim ocidentais para os personagens. Você vai achar isso muito estranho e às vezes vai até rir um pouquinho no começo, mas depois embala tudo, você esquece, só grava na cabeça que aquilo ali é o nome deles mesmo, esquece os nomes chineses e vai para dentro e lê. Tem um pouquinho mais de 120 capítulos, então tem bastante capítulo para você ler, The Legendary of Helm. Então eu acho muito interessante a leitura e por isso que eu estou indicando para vocês como a primeira história. A segunda história que eu vou estar indicando para vocês é ainda mais maluca. E o nome da história é o The Lord of No Bondary. Eu não sei a pronúncia correta, mas é isso aí, tá na tela, tá aqui. O que se passa nesta história? O nosso protagonista, obviamente, ele é um imortal. Para quem acompanha histórias chinesas, os imortais são aquelas pessoas que cultivam e vivem anos e anos, centenas de anos ou até milhares de anos. Nosso protagonista é um desses. E ele... Normalmente os imortais eles costumam controlar um tipo de poder. Normalmente esses poderes eles advêm dos elementos. Só que o do nosso protagonista é um dos mais poderosos, é do espaço-tempo. Ele controla o espaço-tempo das coisas. Então basicamente ele é muito poderoso. Obviamente ele caiu no mundo mortal, então ele não está full power ainda, mas ele é muito poderoso comparado ao restante daquele universo. Ele caiu no reino mortal e decorrente de alguns problemas no passado. Então, ele não se importa muito com isso. Ele é muito overpower, mas ele não se importa muito com o que ocorre no mundo dos imortais. Ele vive a vida dele. E aí tem um caso muito curioso aqui nessa historinha. Ele criou uma seita. E essa seita só aceita. Nossa senhora. Essa seita só aceita, vai assim mesmo, mulheres. Exatamente, ele é um cara que é bastante mulherengo, vamos dizer assim. Muitas delas que estão lá hoje na seita dele, ele salvou na infância, ou salvou elas de possíveis assédios, ou salvou elas de mortes de algum das vilas delas que foram destruídas, só sobrou elas. Ele meio que adotou elas. Por quê? Ele tem aparência jovem, mas ele é um cara que tem mais de 3.000 anos. E todas aquelas mulheres ali têm de 15 a 100 anos ou até 500 anos. Porque na China, nesses mangás chineses, quanto mais cultivação você consegue, maior nível de cultivação, mais tempo você vive, mais tempo você consegue permanecer jovem aparentemente. Então muitas dessas mulheres têm mais de 100 anos e aparentam ser muito jovens, como se fosse o caso dos elfos nas histórias japonesas. Então, o que acontece aqui ele tem essa seita que só aceita mulheres. Os homens
que ele aceita na seita dele, meu Deus do céu, tá dando uma tela azul na minha cabeça nesse momento. Mas os homens que ele aceita para entrarem naquele círculo de artes marciais que ele criou, basicamente eles ficam apenas cuidando dos portões daquele local. Então eles não são discípulos que ficam lá dentro, eles não têm toda a liberdade que as meninas têm, que as mulheres têm. E o que acontece aqui? Existe, obviamente, uma história por trás de tudo, existe o estopim, o plot dessa história é em volta sim do passado e de o que ocorreu no mundo imortal onde o nosso protagonista vivia. Obviamente, no entanto, ainda não existe uma aprofundação desse reino imortal, só fica na parte mortal, onde ele tem a sua seita. Basicamente, tem um pouco mais de 70 capítulos esse manual. E basicamente essas histórias chinesas, elas advêm de livros, né, de light novels, vamos dizer assim, que possuem muitos capítulos. Então, para chegar onde está a história hoje no livro, ia demorar muito tempo nos quadrinhos. E por isso que em 70 e poucos capítulos ainda não aprofundou o mundo imortal. Tem algumas coisas aparecendo, algumas histórias, relações dele. Ele era um cara muito respeitado mesmo no reino mortal, mas por algumas coisas ele caiu, ele vive no reino mortal, ele ajuda algumas pessoas ali e ele é muito poderoso. E naquele reino mortal existem outras seitas também muito poderosas que aí combatem um com as outras porque eles não gostam dele. O nosso protagonista, ele é um cara meio difícil de se lidar assim. Ele tem a visão dele e foda-se pro resto. Basicamente é isso, é o que ocorre na história por enquanto, mas vale muito a leitura, tá? Você pode não gostar muito no começo, eu também demorei um pouco para engrenar ele no comecinho, parecia meio confuso, mas vale bastante a leitura. Até esses dois clichêsões chineses são clichês que eu considero bastante legíveis, e por isso estou indicando os dois aqui hoje. E é isso aí, turma. Se você gostou do vídeo, já vai deixando seu like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal se não for inscrito. Provavelmente é sexta-feira, é o dia de reação, então eu vou fazer um vídeo de reação na sexta. Aí na segunda tem outros vídeos e na quarta tem outros vídeos, mas sexta é sempre reação. Então são 3 vídeos por semana aqui no canal. Se você gostou do meu canal, do meu conteúdo, se inscreve aí, deixa like, compartilha e ativa o sininho da notificação para ficar por dentro dos lançamentos. Valeu, até a próxima!